para que esse estudo seja ouvido. Pai eterno, nosso Pai Celestial, Criador eterno, que criou o céu e a terra. Esse nome sagrado que nós estamos agora na tua presença, mais um Shabbat, mais uma tarde na tua presença, buscando a ti, Senhor, e pedindo a tua misericórdia a cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai eterno, pela vida de cada um de nós, cada um dos teus filhos que se encontra aqui nesta tarde, e os demais também que não se encontram, mas aqueles que fizeram a tua vontade possa ser abençoado também. Em nome do nosso Mestre Yehoshua HaMashiach, nós agradecemos pela semana que passei, pelo livramento que tu nos tem dado e tudo aquilo que tu nos tem preparado durante a semana, nos tem abençoado. Te agradecemos pela luta também, pelas provas, muitas vezes somos provados, mas é cumprimento da tua palavra, tem que ser cumprido. Nós te agradecemos, damos graças, mesmo pela saúde, às vezes não temos uma saúde boa, mas te agradecemos, porque sabemos que é permissão de ti, que nada acontece sem permissão do nosso Pai Celestial. E damos graças a ti por cada um que está aqui neste momento, nesta hora, pelas criancinhas, nós te agradecemos, porque eles possam crescer, os pais possam ensinar eles no caminho que devem andar, como diz a palavra, as escrituras falam, andar nos teus caminhos, em nome do teu filho Yehoshua HaMashiach. Nós pedimos toda essa bênção e nós te agradecemos. E assim seja. Assim seja. Irmãos, não vamos tomar muito tempo. Eu já quero passar para o irmão que vai trazer o estudo nessa tarde. Eu sei qual irmão que vai, o Mauro, né? Então, já vou passar para o irmão, porque nós, o horário, então, né, de 6 horas, temos que estar já encerrado, né, para nós não anoitecer, né, porque quem mora meio longe. Eu não ando muito bem de saúde, mas graças ao Eterno estou aqui e dou graça por isso, né? Então, irmão, tá junto. Salve os irmãos, com a paz do Senhor Yehoshua HaMashiach. É bom estarmos unidos novamente, né? Para a gente todos juntos compartilhar das coisas sagradas, né? O objetivo nosso é compreender, né? Avançar no conhecimento e procurar o melhor caminho, a melhor forma, né, para prestar a nossa reverência ao Criador e procurar saber o que Ele quer para conosco, né, o que Ele quer de nós, como podemos fazer para prestar a Ele uma melhor devoção e culto, né. Irmãos, eu estive ausente alguns dias, os irmãos sabem que eu viajei, estive viajando lá para a cidade de São Paulo, e ali eu fui visitar, fui ver minha filha que fez aniversário, então eu passei esses dias para lá, né, e foi muito bom, foi muito agradável, matei a saudade dela, ela também, minha filha, matou a saudade de mim, fazia tempo que a gente não se via, né, então de vez em quando a gente tem que se ver, né, faz parte da nossa vida, né, irmãos? Eu vou procurar, assim, ser um pouco breve, porque o tempo é longo, né, tem muita coisa para ser estudada, e certamente esses estudos não
se conclui, né? Não se encerra em, digamos, hoje ou amanhã. Os irmãos já passaram várias coisas aqui, né? São muitas coisas para ser avaliado e estudado, né, irmãos? Então, eu não estive presente a semana passada, mas eu assisti a gravação que o irmão fez. Ele me passou o código lá, né? Eu pude assistir, ficou como se eu estivesse presente, porque pela imagem ali, né? Também gravei no gravador, no celular, enquanto passava eu gravei, porque eu precisava ouvir, né? Saber o andamento, o que os irmãos estão apresentando, para que eu também pudesse avaliar, né? Tomar uma avaliação assim, para a gente poder dialogar, para saber aonde nós vamos entrar nos estudos, né? Mas eu quero fazer, antes, porém, de entrar no estudo propriamente, eu quero fazer uma observação aqui, né? Deixa eu ver onde que está aqui. Então, no transcorrer do estudo que foi apresentado aqui, foi dito, eu tirei da gravação os tópicos, né, alguns tópicos, né, que foi dito, e precisa ser esclarecido, porque algumas coisas aqui que foi dito, na verdade, eu não disse. Então eu tenho afirmado algumas coisas, e outras coisas eu não tenho afirmado. Então aqui foi citado aqui, ó, eu vou ler o texto, eu vou ler o que eu tirei da gravação. Foi usado também João 6. Esse é um dos textos, esse é um dos piores textos. Até o irmão que passou aqui deu uma risadinha nesse momento. Tá certo que o irmão Mauro estava um pouco nervoso. Claro, né, no transcorrer daqueles estudos que estávamos tendo aqui, todos nós ficamos um pouco nervosos, né? A gente até às vezes acabou se alterando aqui mutuamente, né? Daí foi dito assim, carne da minha carne, sangue do meu sangue, e ele ainda afirmou, referindo-se a mim, como se eu tivesse dito, carne da minha carne, sangue do meu sangue, e ele, no caso eu, teria afirmado, segundo a gravação, que isso seria literalmente. Até o irmão ali, daí o irmão apontou não sei para quem, como se essa pessoa estivesse confirmando que eu teria dito isso, para afirmar a tal da Santa Ceia e tal, né? Bem, em nenhum momento eu disse isso aqui de forma literal, porque nos estudos que nós tivemos anteriormente, eu sempre afirmei que aqueles tópicos dos evangelhos, das narrativas, o mestre sempre usou uma forma figurativa. Quando ele fala sobre carne e sobre o sangue, ele está falando de forma figurada. E no texto lá de João, capítulo 6, verso 51, o mestre vai dizer, a carne o pão que eu lhe der é a minha carne, né? Então dá para ver que todo o diálogo ali está transitando de forma comparativa. Ele compara o maná que caiu lá no deserto, só um instantinho, com o seu corpo, com a sua carne, que seria mais tarde martirizado, e o seu sangue seria escoado do seu corpo, por consequência dos açoites, do martírio, né, e do suplício que o levaria mais tarde. Então, por antecedência, ele surgiu o argumento dele com os fariseus ali na época, e ele então, aproveitando ali a cultura judaica que eles já conheciam, né, ele vai dizer, os vossos pais comeram do maná, no qual eles faziam pães e faziam bolo, mas eles morreram. Mas aquele que comer do pão que eu lhe der, esse não morrerá. Então essa simbologia, o mestre usou várias vezes em outras situações diferentes. Certa feita ele subiu lá na escadaria do templo e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Então é uma linguagem figurada. Qualquer pessoa que estuda, por mais simples que seja, vai entender que tudo isso trata-se de figuração.
Lá para a mulher samaritana, ele também disse, né, que a água que eu lhe der, né, lhe jorrará para a vida eterna, e aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Mais uma vez uma simbologia, uma comparação, né? Então isso vai mostrar. Então a maioria do diálogo do mestre com os fariseus e saduceus, né, vai transcorrer nesse nível de figuração. Agora, quando chegou o dia da sua crucificação, do seu martírio, então ali foi algo real, né? Nesse dia então se cumpriu ali nele tudo que estava prescrito nas profecias, né? Então também foi mostrado aqui que eu citei algumas passagens, como Salmo 22, né? E parece que eu não lembro agora outra passagem e tal, como algumas passagens ali dos Salmos, onde nós lemos nos cabeçalhos do Salmo, Salmo de Davi. Então nós temos na Escritura 150 salmos, ou 150 ketuvim, que são os escritos, né? A maioria dos salmos é escrito por Davi. Uma outra quantidade de salmo é escrito por Asaf, ou Asaf, né? O escriba do templo, né? Então, no inteirinho, intercalado a esses salmos de Davi, é que vai falar a respeito desse ungido. Em alguns momentos sobre o que ele iria passar em termos de sofrimento, e também em alguns momentos que seria recompensado, a sua recompensa e a sua posição de elevação diante do Eterno. Então isso por todos os salmos nós lemos. Existem salmos que não tem nada a ver com a questão messiânica, digamos assim. Mas uma boa quantidade de salmos, eles vão falar a respeito do Mashiach. É por isso que ele lá para aquele dia lá com os discípulos, ele disse, como está narrado em Lucas aqui. Os irmãos já conhecem a passagem, não vamos ler, né, que os irmãos já sabem. Você pode anotar aí, Lucas 24, ela é do 44 ao 49, eu esqueci aqui. Lucas 24, do 44 até o 49, né? Onde ele vai dizer que acerca dele, a respeito dele, do que ele iria passar, a forma de suplício, que primeiramente, servo sofredor, ele ia primeiro padecer. Ele disse, estava escrito que o Messias ungido, ele iria padecer. Então a primeira etapa da vida dele era padecer, era sofrer, né? Até no outro estudo eu coloquei como que foi uma fase da vida do Mashiach em que ele passou pelo vale da sombra e da morte. Nós estudamos ali um pouco a passagem de Isaías 53, verso 7 e verso 8, aonde está o segundo texto ali, diz o seguinte, diz que ele passaria por um julgamento, e esse julgamento seria um julgamento iníquo, um julgamento sem nenhuma base que pudesse comprovar que ele fosse culpado. E o versículo vai dizer que naquele dia não houve ninguém se prontificou em defendê-lo. Nós tínhamos lá naquele momento duas pessoas do Sinédrio, ou Sinedrim, que criam nele, segundo a gente percebe por alguns outros textos, que era o Nicodemos, né, Naquidimon, e o Yosef como é que chama? José de Arimateia, né? Yosef de Arimateia. Mas nem mesmo eles puderam defender o mestre naquele dia. Então ele passou por um julgamento iníquo, diz o texto, sem que ninguém pudesse defendê-lo. Então foi um dia muito difícil para ele. Certamente, se nós fôssemos se colocar numa situação semelhante, eu não sei, seria muito difícil, né? Então, naquele dia foi o dia em que ele passou pelo vale da sombra e da morte, né? No sentido figurativo, né? No sentido semântico da palavra. E assim vai, né? Então,
Então, quando eu citei algumas passagens, alguns textos, e nós estamos aqui para estudar, não estamos aqui para debater com os irmãos, nem eu com os irmãos, e creio que nem os irmãos para comigo. Mas se eu citar um texto, eu tenho aqui várias anotações que eu fiz, então o que eu tenho feito? Eu tenho passado os estudos, estudado, baseado nas Escrituras, naquilo que está ao meu alcance. Se algo estiver além disso, que eu não saiba, e se os irmãos puderem me mostrar, dentro de um bom senso, eu estou disposto a entender ou aceitar. Então, quando eu cito um texto, não é que eu estou aqui citando textos, né, do Tanar ou do Novo Testamento, como é conhecido, para defender o cristianismo. Em nenhum momento eu estou aqui para defender os ensinamentos do cristianismo, né? Então nós estamos aqui para procurar entender a realidade dos fatos, né, irmãos? Nós temos aqui, eu havia, da outra etapa do estudo, eu procurei fazer uma sequência, mas devido à circunstância que surgiu, os estudos, acabou ficando bastante assim, um pouco tumultuado. Nós acabamos aqui até desentendendo um pouco, por algum momento até a gente discutiu um pouco dentro do bom sentido, mas não foi possível ser compreendido. Então eu quis dizer o seguinte, que se Yehoshua ben Yosef era um Messias, então sobre ele, nele e com ele, deveria cumprir as profecias, que está aqui, ó. Sobretudo, aqui está tudo que iria relacionado ao que nós entendemos como Mashiach. Desde o seu sofrimento, a sua elevação, a sua posição, que ele iria ocupar diante do Eterno. Eu coloquei aqui algumas características que colocaria ele numa posição de superioridade em relação aos demais. Não no sentido de que ele fosse melhor do que os demais, mas porque o Eterno o escolheu e deu a ele os atributos que a ele foi dado, e que ele recebeu do Eterno, né? Eu vou fazer uma pausa aqui, porque não é para a gente coordenar o estudo, nem sempre dá para a gente levar por uma ordem, né, de fatos. Então eu quero mostrar para os irmãos aqui, também foi comentado, nós comentamos aqui a respeito de que a morte do Mashiach, o fato de ele ser morto pelos romanos principalmente, não foi simplesmente porque ele foi um revolucionário, um subversor de Roma, né? A morte dele teve finalidades pactuais ou salvatórias, né? Então aqui nas passagens, nós vamos ler essa passagem, deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Só um instantinho. O livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 25 até o 27, eu pediria para... Qual irmão vai ler essa passagem? Qual irmão vai ler essa passagem? Daniel, capítulo 9, versículo 25 até o 27. Depois eu preciso que um outro irmão leia Mateus ou Matatia 26, verso 28. Vamos ver, são dois versículos. Para nós chegarmos a uma conclusão aqui, né? Matatia 26, verso 28. Mas primeiro a leitura de Daniel 9. Matatia 26, 28. 9, 27. Daniel, do 25 até o 27. Posso ler? Sim. Fica sabendo, pois, e compreende isto. Desde a promulgação do decreto,
sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até o príncipe ungido haverá 7 semanas. Durante 62 semanas serão novamente construídas praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. Depois das 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha, e a cidade e os santuários serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será no cataclismo, e até o fim a guerra e as desolações decretadas. Até o 27? Até o... não, 26. 27. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sim, então, bem, esse texto aí, ele tem bastante, todos esses versículos lidos, ele tem bastante questões proféticas embutido aí, né? Mas a parte que nós vamos colocar como meditação é o verso 26 e 27, né? Então aí vai falar, que nós já estudamos, nós já conhecemos esses textos, mas agora se faz necessário, vai falar do ungido. Depois de 62 semanas, um ungido será cortado, né? E não será mais, não é isso? Daí o verso 27 vai dizer, vai falar das 70 semanas, né? Um período profético também, mas aí a metade do versículo vai dizer, na metade da semana, ele fará cessar os sacrifícios e as ofertas, né? Então, esse ungido que será cortado, por que ele será cortado, morto? Exatamente para selar uma aliança. E na metade da semana, ele fará cessar os sacrifícios, lá no templo principalmente, e as ofertas. Aquelas ofertas que eram levadas para o templo, para o santuário, que estavam fora dessa linha, né, daquele sacrifício ordinário que acontecia no templo, que fazia parte lá da lei do templo. Então aquela questão que até estava até comentando com o irmão Nino outro dia, né, que quando um israelita pecava, cometia um ato de pecado, independente da questão do santuário, ele tinha que pegar um animal, um cordeiro, um cabrito, digamos assim, colocar debaixo do braço, atravessar o arraial de Israel. Certamente todo mundo olhava para aquela pessoa, aquele cidadão deve ter feito alguma coisa, que ele está indo para o templo e ele está levando um animal. Aquele animal era levado para o santuário, lá o sacerdote sacrificava, e o sangue daquele animal era levado para o altar dos holocaustos, e aquela pessoa ficava, digamos assim, isento daquela culpa. Um animal inocente acabava morrendo para que essa pessoa, esse israelita no caso, ele ficasse perdoado daquele pecado, né? E assim por diante. Então, nesse caso, a morte de Mashiach, até nós estudamos até outro dia a questão do vocábulo, né? O vocábulo Ikarat, né? Significa morte pactual. Não foi simplesmente uma morte, mas seria morte com finalidades pactuais, do qual o sangue, tanto da vítima animal que era aspergido no santuário, que era extraído do corpo daquele animal, esse sangue mais tarde vai sair do corpo do ungido, do Mashiach. E esse sangue também ele vai selar uma aliança. Nós já até estudamos alguma coisa sobre isso. Não é uma morte simplesmente porque morreu, porque os romanos achavam que ele era um subversor lá, e aquele complô dos israelitas, dos fariseus e saduceus, teriam levado ele à morte. Mas tudo isso estava escrito, do qual ele teria que passar. Ele mesmo vai dizer aqui, na narrativa de Lucas, se é que nós aceitamos as narrativas de Lucas. Nós sabemos, uma introdução aqui, nós sabemos que as narrativas do Novo Testamento, tanto do Mateus até o Apocalipse, né, nós sabemos que muitas coisas foram alteradas.
até o irmão colocou outro dia, até muito bem colocado, a respeito da taça, né? Aquela taça de ouro que a mulher está sustentando, a mulher lá que está sentada numa besta, capítulo 13 do Apocalipse, ela tem uma taça na mão. A taça é de ouro, mas o conteúdo que está nessa taça é o vinho embriagador. Até o Tomás de Aquino, um dos padres da Igreja Romana, num dos seus escritos, interpretou a profecia como erros de doutrinas, doutrinas erradas, doutrinas falsas. É claro que quando Tomás de Aquino fez essa observação, ele estava referindo-se que a Igreja Romana tinha o potental, né? O potentado da verdade, e que as outras ideologias seriam as doutrinas falsas. Ele apenas invertiu. Mas na verdade o que ele estava afirmando era uma verdade, no sentido de que o conteúdo da taça era o vinho embriagador. E não é só o Novo Testamento. Se nós pegarmos as versões, as Bíblias, de João Ferreira de Almeida, inclusive a própria Bíblia de Jerusalém, todas as Bíblias em português, todas, na verdade, que saíram da Vulgata Latina, do Jerônimo, elas todas são essa taça, né? Então, nós, hoje, por exemplo, com um pouco mais assim nós avançamos um pouco mais nos estudos e começamos a estudar um pouco das línguas, as línguas bíblicas principalmente, o hebraico, o grego também, uma boa parte do grego também, e começamos a compreender que muitos textos que a gente lia no passado, hoje nós podemos ver o diferente, numa tradução mais dentro do hebraico. Então isso veio auxiliar e veio nos corrigir muitas coisas. Então quando o Apocalipse apresenta a taça, não é só o Novo Testamento, mas é isso aqui inteiro. Por quê? Nós lemos aqui nessas Bíblias aqui, nascimento virginal em 7,14 de Isaías, tradução alterada, modificada. Nós lemos ali no Salmo 40, até nós vamos ler o Salmo 40 agora, eu já anotei aqui, onde diz há muitas Bíblias, algumas já corrigiram, o texto diz assim: corpo me preparaste. Essa é um vinho, é uma abominação, mas está no Salmo 40. Algumas Bíblias já corrigiram isso, mas uma boa parte ainda permanece lá. Corpo me preparaste, né? E assim por diante. Então, em regra, a Escritura, as traduções, elas de fato, elas têm no seu conteúdo, misturado com as narrativas, essas alterações. E até, por exemplo, como que nós podemos saber, principalmente no Novo Testamento ali, que um texto está alterado? Ora, de uma certa forma não é muito difícil, porque se nós estudarmos um pouco da cristologia, a ciência cristológica elaborada pelos teólogos romanos, nós vamos ver que muitos textos ali estão adaptados para endossar a fé da cristologia. Então, se nós tirarmos essa cristologia, essa ideia cristológica que foi colocado, alterado, né? Tiraram o verdadeiro Messias e colocaram um mítico no lugar, então nós temos aí a narrativa. Sabemos que a tradução de português na nossa língua, muitas vezes tem alterações ali. Vai comparar com outras, por exemplo, até com o grego, nós vamos encontrar alguma diferença e tal. Mas, de qualquer forma, nós devemos ser prudentes, porque nós podemos encontrar o eterno aqui dentro mesmo. Não precisa ir para o hebraico, ou para estudar línguas e mais línguas para saber. Algumas coisas a gente deve mudar, né? Algumas invocações, né? Alguns termos, assim, alguns nomes, mas mudando esses nomes, por exemplo, a questão do eterno, por exemplo, tirando a palavra Deus, que o vocábulo Deus vem dos gregos lá, dos Zeus, né? Então dá para a gente saber. Então a taça, ela é a escritura inteira. Muitos salmos aqui, que nós lemos, que está relacionado, digamos assim, com o Machia, também, em alguns casos, também está alterado, né? Então nós vamos ler aqui, nós estamos aqui avaliando a posição que no caso Yehoshua Ben Yosef, sendo ele o Machia, ocupa diante do Eterno.
Então nós vamos ler, já que eu estou aqui com o Salmo na mão, nós vamos ler o Salmo 40, o qual fizemos menção agora. Salmo 40, verso 6 e verso 7. Eu vou ler aqui e os irmãos podem acompanhar. Lembrando ainda os irmãos que os salmos, eles não, mesmo sendo de Davi, né, eles não é o salmo inteiro, todo o salmo inteiro, que vai falar do Mashiach. Muitas vezes o salmo está falando do próprio Davi e da situação em que ele estava vivendo na sua época. Mas em alguns momentos a sua linguagem se transcende, ultrapassa o tempo presente e vai para o futuro e vai falar de uma pessoa. Muitas vezes essa pessoa aparece no pronome da terceira pessoa, ele. Né? Então aqui está. Os irmãos acharam? Sacrifícios e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse: eis-me aqui, cheguei, eis-me aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Elohei. A tua lei está dentro do meu coração. Prego retidão na grande congregação. No cerro, não cerro os meus lados, ó Eterno, tu os sabes. Então, nesse caso aqui, esse salmo, essas palavras, embora sendo dita por Davi, né? Vamos ver se o salmo é de Davi aqui. O salmo de Davi, porque tem o de Asaf também, e parece que tem mais alguns de outros que escreveram. Então, esse texto aqui não pode referir-se ao Davi, propriamente ao Davi. A expressão da linguagem não é tão complicada, ela vai se estender, ele vai falar de alguém que está, sobre ele está escrito no rolo. Nós não podemos dizer que sobre Davi está escrito no rolo. Né? Embora a Escritura conta a história de Davi, mas vai dizer aqui, né? Deleite-me em fazer a tua vontade, a tua lei está dentro do meu coração, né? Já não cabe a Davi, porque Davi, já sabemos que Davi, ele violou quase que todas as leis, né? Naquele episódio lá que nós conhecemos lá, né? Então, esse aqui seria a posição do qual essa pessoa que está falando iria se pôr diante do Eterno. Então, Salmo 41, por irmão meu, né? 40, versículo 6 e 7. 6 e 7, versículo 6 e 7, né? É que às vezes esse texto aqui é que em algumas Bíblias está alterado, né? Ao invés de colocar, quando diz as minhas orelhas furaste, até essa Bíblia aqui já corrigiu isso daí, né? Essa aqui também está melhor. Como está isso daí? Essa aqui está sacrifícios, ofertas e grãos que tu não queres. E ofertas queimadas e ofertas pecaminosas não precisam. Em vez disso, tu me deste ouvidos abertos. No caso de Davi, né? Ouvido aberto aqui, tá? A tradução faz isso. Às vezes a tradução muda um pouco, né? Geralmente acho que vem no hebraico, né? Acho que o irmão, orelha furada, irmão, no hebraico? E as minhas orelhas furaste, segundo a tradução aqui, porque o texto hebraico, ele também dá essa possibilidade de tradução, porque está relacionado com a orelha. Aí tem um pequeno fator aqui em que os servos de um senhor, né, no caso israelita, depois de um certo período, me parece, ele recebia a liberdade. Mas em muitos casos ele gostava muito, passava a gostar, a amar o seu senhor, né, o seu amo lá, e ele muitas vezes ele tinha a liberdade, era um escravo livre agora, podia até ir embora, mas ele preferia ficar na casa daquele senhor.
Então, segundo algumas literaturas, havia um ritual de que o servo permitia que furasse a orelha dele. E com essa furo de orelha, talvez quem sabe uma marca, alguma coisa que identificava, então toda vez que alguém via aquilo, sabia que ele era um servo livre, mas por vontade própria estava servindo aquele senhor. Sim. Aqui na Bíblia judaica diz assim, o 6, né? Sim. Seria só uma comparação Sim, de versão, né? Aqui o 6 diz assim, sacrifícios e ofertas de grão, tu não queres. Sim. De oferta queimada e oferta pecaminosa, não precisas. Em vez disso, tu me deste ouvidos abertos. Aí o 7 diz assim, então eu disse, aqui estou, Adonai, aqui me chego. Nos rolos de um livro está escrito a meu respeito. Esse é o que diz aqui na Bíblia judaica. Certo. Só um instantinho.